Olá, tudo bem com vocês? E vamos a mais uma aula do nosso curso Photoshop Sem Mistérios. E o assunto da aula de hoje será o Camera Raw, nossa aula 21. Então vou fechar aqui por enquanto. E antes de mais nada, o que é o Camera Raw? Tá? Porque, primeiro de tudo, o que é o RAW? O que é o RAW? Tá? O RAW, ou formato cru, ou negativo digital, como também é chamado, ele é um formato de imagem digital cru, ou seja, não tem aplicado nada, nenhuma compressão dentro dele. Tá? Você consegue trabalhar com formato RAW principalmente em câmeras DSLR e superiores, no caso as Canon, Nikon, Lumix e assim por diante. E, se eu não me engano, foi falado alguma coisa sobre celulares que fotografam em RAW, até mesmo a linha no Android você tem lá como baixar um aplicativo para algumas versões de Android que permitem fazer isto, tá? Essas imagens em RAW elas têm de 30 a 36 bits por pixel, ao contrário do 8, que é o padrão. Então são arquivos grandes mesmo, tá? E qual que é a ideia dele? É cru, tanto que ela serve como prova em tribunal. Aqui no Brasil nós podemos trabalhar, é aceito judicialmente o formato RAW. Então aqui tem um artigo do Wikipedia, eu vou deixar, depois eu vou colocar ali para vocês, é só procurar como o formato RAW no Wikipedia, tá? Tem aqui as extensões, padrões que eles utilizam, e é o que nós vamos utilizar dentro do curso. E aí o Adobe tem também o Camera Raw, tá? O que é? É o aplicativo que trabalha junto com o Photoshop para isso. Então aqui ele fala um pouco, às vezes você tem que estar atualizando, mexendo um pouquinho nele, para poder trabalhar com isso. Tá? Aqui também tem uma imagem exemplificando bem como funciona. Ó. A câmera fotografa, do RAW já vai direto para o cartão de memória. Se você põe para a tua câmera trabalhar em JPG, ele passa pelo sensor, tem uma compressão, tem um tratamento e depois ele é armazenado. Então arquivos RAW eles são muito maiores. Tá? A própria Adobe tem o Lightroom para trabalhar com essas ferramentas. E no Photoshop nós podemos trabalhar com o filtro, Camera Raw Filter, ou então nós podemos trazer fotos no formato RAW para dentro dele. Então eu separei algumas que estão na pasta do curso para vocês, na pasta RAW, para a gente poder entender um pouquinho como funciona. Então, por exemplo, eu vou pegar essa imagem do show e já vou trazer aqui para dentro do Photoshop. Ele entendeu que é uma imagem no formato RAW, e ele já vai trazer aqui para mim. É uma imagem CR2, então uma imagem da Canon. Ele trouxe aqui para mim, ó, é um Adobe RGB de 16 bits, tem 17.300 dpi. Então, é uma imagem do show, não tá tão legal. E aí eu vou começar agora a entender como ele funciona. Primeira coisa que eu tenho já aqui, ó, ele tem um Film Strip que me mostra aqui a imagenzinha. Aqui eu tenho algumas ferramentas que me permitem trabalhar dentro dessa imagem. Se eu pressionar a letra Q, eu tenho um antes e depois, que eu vou alternando, ó, como que eu quero que ele mostre, até que ele fique novamente. Aqui eu posso deixar em full screen, para trabalhar nele em tamanho maior de tela. Tá? Então eu vou deixar aqui. Aqui eu tenho dois botõezinhos que são os clippings, que quando eu ligo, ó, ele me marcou aqui o que está com problema nessa imagem, nas partes escuras. E nas partes claras ele marcou só um pontinho vermelho aqui que ele estourou e aqui, ó. Tá? Isso ajuda também na hora de você trabalhar. E a gente começa a observar justamente esse detalhe aqui nessa foto. Se na esquerda eu tenho os pontos escuros e a minha imagem é bem escura, olha como ele faz aqui para mim. E a parte branca é bem muito pouca coisa. Tá? Aqui eu tenho algumas variações que eu posso trabalhar nele. E aqui também eu consigo ver isso, ó. Aqui quando eu estou nessa parte, como eu disse, eu estou nas partes pretas, ó, trouxe um pouquinho, ele entrou aqui, ó, nos shadows, nas sombras. Depois ele vai ter a exposição está correta, está em 0. As luzes altas são os highlights, os brancos, certo? Então ele sai, ó, dos pretos até os brancos na minha imagem. Isso quer dizer que se eu pegar aqui, por exemplo, e for puxando, ó, ele vai trabalhando a imagem para mim. É a mesma coisa se eu mexer nessas outras áreas, ó. Então eu consigo clarear mais a imagem por aqui já. E aí eu posso, ligando isso aqui, eu já consigo ver que a parte azul agora
já diminuiu bastante. Porém, agora eu tenho muito mais partes brancas que foram escurecidas. Então eu posso tirar elas aqui até um máximo, logicamente, né? Ó, é a mesma coisa dos blacks, então eu não consigo mexer tanto nisso. Eu vou desligar isso, que eu não gosto muito desses detalhes. E eu vou entrar aqui nos básicos, ó, e vou dar um As Shot novamente. Ou Custom. E aí aqui, ou então até posso dar um Cancel aqui pra gente abrir. Mas eu vou mexer aqui, ó. Alto. Ele já me traz aqui, só deixa eu voltar a 0 isso aqui. Deixa eu dar um cancelar e abrir de volta. Que vai ser um pouco, não lembro qual que é a tecla de atalho para resetar ali as opções. Aí. Então aqui eu já tenho, ó, se eu quero trabalhar ele em cores ou em tons de preto e branco, tá? Eu vou trabalhar com eles em cores inicialmente, que eu acho que é o mais interessante aqui. E eu vou dar um overview, ou seja, de tudo que nós temos aqui que pode ser trabalhado. Então a primeira coisa eu já posso aqui, ó. Eu tenho um Browse Profiles, que são aqui, ó, alguns profiles que já existe dentro aqui do meu trabalho para poder usar o formato que eu quero, tá? Então ele já me traz aqui alguns profiles que também estão aqui nos meus presets, tá? Então eu tenho aqui também, ó, bati aqui, ele já me trouxe, ó, Adobe Color, monocromático, Landscape, Portrait e aqui, ó, User Profiles, alguns que eu criei em outras trabalhos. Então se quisesse colocar um CEP, eu já tenho um pronto aqui para isso, tá? Mas beleza, não é essa questão aqui agora, vamos entender como isso funciona. Então ele já tem aqui o Adobe Color, que é o padrão. White Balance é o balanço de branco, então ele pode ser como tirado. Alto, que ele vai fazer o cálculo. Luz do dia, mais cloud, shade, luz de tungstênio, certo? Que é uma luz mais azulada, fluorescente, flash e custom. Eu vou deixar as shot, porque daí eu começar a trabalhar um pouquinho mais ela aqui também. O que eu tenho? A primeira coisa que eu tenho é a temperatura dessa imagem. Eu posso esfriar mais ela, ou eu posso aquecer mais ela. Então, olha, ele já aqui, só de eu puxar um pouquinho para amarelo, minha foto começou a ganhar vida. Eu também posso dar um tint mais para verde, ou mais para o vermelho, mais para o magenta aqui. Depois eu tenho aqui as áreas da parte de iluminação da foto. Então eu posso dar um alto. Olha só o que ele já fez para mim. Não gostei. Eu acho que ficou fora, certo? Daquilo que eu gostaria que ele ficasse. Vou voltar para o default. E eu vou começar a mexer aqui. Então eu vou pôr um pouquinho mais de exposição. Bem pouca coisa. Mais ou menos um 0,06. E aí cada imagem eu vou trabalhando. Ó, eu quero mais contraste. Como que estão as luzes altas, vamos trazer um pouquinho só. Essa foto eu já vi que tem bastante ruído, por ser uma foto noturna, mesmo ela sendo colocada aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar as informações de metadados dela aqui. Não, aqui ele não me trouxe, teria que abrir ela no Bridge para dar uma olhadinha mais fácil, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver os metadados dela por aqui, acho que não. Camera Raw Defaults, Sport em XMP, não tem aqui. Depois eu dou uma olhada, imagem settings, deixa eu dar uma olhada. Acabou voltando, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tá, depois eu dou uma olhada, deixa eu ver se aqui ele me traz os metadados. Não. Depois eu dou uma olhada e pego ela pelo Adobe Bridge e dou uma olhadinha nela. Deixa eu ver se eu consigo só puxar rápido lá para dentro dele. Não, ele não conseguiu abrir aqui. Eu queria só dar uma olhadinha, mas tudo bem, isso não vem ao caso, senão a gente vai acabar alongando demais aqui a minha aula, tá? Continuando aqui então. Depois eu tenho aqui a parte de sombras. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Os brancos eu posso aumentar bem eles, que são aquelas luzes, ou até tirar. Eu vou puxar um pouquinho mais, certo? Porque eu não quero a plateia também tanto. E os blacks eu posso tirar um pouco, ó, certo? Aí depois eu vou ter a parte de textura da minha imagem. Eu consigo já ver que ela tem bastante ruído. O clarity, tá vendo? Ó? Então eu quero dar mais ali.
Tem aqui ainda mais algumas variações de iluminação, a vibratilidade da imagem e a saturação. Eu dei muita vibratilidade, eu vou tirar um pouco. E vou tirar um pouco dessa saturação para dar a ideia de show mesmo, tá? Então esse aqui foi o meu tratamento básico na minha fotografia. Se eu der um Q, ó, eu já consigo ver o que eu tinha e o que eu tenho agora, tá? Então assim, sendo bem direto, ela já deu uma boa melhorada, tá? Ele não escreve, tá, na imagem. Se você olhar aqui, ele já coloca aqui uma marcaçãozinha ali, tá? Deixa eu até ver onde que tá essa foto aqui. Eu estou no Bridge numa outra tela para não atrapalhar aqui, mas eu já mostro aqui, ó. Cadê os halls? Eu já puxo aqui, nem que seja só para mostrar para vocês. Cadê Photoshop aqui? Só um pouquinho, pessoal. Aham. Aqui. Ó. Tô trazendo ele bem rapidinho aqui, ó. Então tô mexendo nessa foto. Aqui, ó, ele já me traz os metadados dela aqui. Deixa eu ver como que tá. Ó. Ela foi com ISO 1600, ó, que ele armazenou ali pra mim. Então ele já tem uma boa quantidade de informações ali. Deixa eu só puxar o Bridge para cá novamente para não atrapalhar. E outra coisa que acontece é onde está sendo salva essa imagem, ele está escrevendo, quando eu der o OK, essa informação aqui para mim. Isso aqui vai me identificar que essa imagem teve alterações. O legal é que ele não vai mexer no RAW. Ele vai criar um arquivo XMP, que é um XML da própria Adobe, com as informações que eu mudei. E isso é legal, que se eu abrir essa imagem lá no Lightroom, por exemplo, ele vai ler esse XMP e já vai me trazer essas mudanças. Então você não perde informação de uma ferramenta para outra, tá? Mas continuando aqui ainda, aqui eu tenho várias abinhas. Então daí eu tenho aqui, ó, minhas curvas, onde eu tenho aqui os pontos claros, ó, que eu posso aumentá-los, e os pontos escuros, igual ao que nós já vimos lá no Photoshop. Ó, e aí eu posso ainda brincar um pouquinho com eles aqui. E também nas cores. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu azul, o verde aqui, o azul. E vou... Ó, puxar um pouquinho mais ou tirar um pouquinho do azul. Tá? Então ele me dá essa possibilidade de estar trabalhando com ele. Tenho aqui ainda a parte de... Ó, Noise Reduction, tá vendo que ele tem bastante ruído aqui, ó. Então eu vou puxar um pouco aqui a luminância dele. Olha como ele já tirou. Poxa, isso... Lembra que eu falei daquele Reduce Noise que não prestava lá dentro, acho que nas aulas anteriores? Aqui, olha, bem aqui, ó. Eu tenho um ruído muito forte aqui, ó. Tá vendo? Eu consigo ver esse ruído aqui. Olha só quando eu puxo aqui. Ele dá uma embaçada, ele tira. Então eu vou jogar aqui uns 50%, para não ficar muito também. Mas eu já tirei aquele ruído excessivo que eu tinha ali. Então eu consigo trabalhar com a suavização, trabalhar com os detalhes, com os ruídos, tudo por aqui de forma fácil. Como eu falei, cada imagem é uma imagem. Então você está vendo que eu já estou conseguindo ter uma outra visão de uma imagem perdida. Tá? E nada me impede depois eu fazer correções para tirar esse monte de celular aqui. Não sei que mania que esse povo tem de ir para show e ficar com o celular. Curte o show, galera, curte o show. Depois eu tenho aqui os HSLs, que pode ser pela matiz. Então ó, eu quero mais um pouco, quero dar uma forçada nos amarelos. Quero pegar aqui os purples e tirar um pouquinho. Dar um pouco mais aqui de azul. Pode ser pela saturação, ó, de repente eu estou achando que essa parte aqui, ó, tá muito forte, tá muito amarela. Então eu posso também vir com conta-gotas e falar, olha, me seleciona aqui. Ah, não, esse aqui é o balanço de branco. Foi mal. Estou confundindo com essa ferramenta aqui, ó, que é para eu definir uma área que eu vá trabalhar, ó. E daí, ó, olha só, ele consegue pegar justamente e ir trabalhando aquela área ali para mim, ó. Tá vendo? Então ela estava muito amarela. Vou dar um Ctrl Z aqui, na minha opinião. Eu seleciono essa ferramenta aqui,
Ele já entendeu que é de saturação. E eu puxo aqui, ó, automaticamente. Se eu pressionar e escolher aqui que eu quero mexer com o Hue, ele voltou para cá e aí eu posso mexer ali, ó, dar mais ou até mais avermelhar a minha cena, tá? E ele ainda teria a última opção, que é da luminância, que está aqui, que também eu posso puxar. Então eu vou pegar aqui agora a luminância, ó, e eu posso pôr mais iluminação ou tirar a iluminação. Então, por exemplo, aqui eu tô achando que está pouco iluminado. Tá vendo? Ó, só vou puxando aqui um pouquinho e ele vai trabalhando para mim. Só cuidado para não estourar, tá? É muito fácil de estourar isso. Então tem um default para voltar aqui. Depois eu tenho a tonalização dividida, que vai trabalhar também com essas cores. Ele também me traz essa possibilidade de definir, ó, se eu quero mais saturação, qual o balanço que eu quero. Para quem usa Lightroom, vocês vão ver que tem muita coisa semelhante. Remover a aberração cromática e acertar correção de lente eu faço numa outra foto. Aí aqui eu tenho alguns efeitos, ó, que eu posso acrescentar ruído e eu posso acrescentar uma vinheta, que é aquele nevoamento nas bordas, ó, para branco ou para preto. Nesse caso aqui eu não vou colocar vinheta, tá? Depois eu ainda tenho aqui a calibração de câmera, os presets. Então, por exemplo, se eu tivesse mais fotos iguais a essa que eu precisasse corrigir, eu simplesmente vinha aqui e colocava, ó. Ele vai gravar em User Presets ou em Marcos, tá? Acabei, deixa eu bater aqui. Deixa eu ver se ele voltou alguma coisa que eu não quero. Tá em -0 aqui, pronto. Então eu venho aqui nos meus presets. Eu vou jogar em Marcos. New. Qual o nome que vai ser isso aqui? Eu vou chamar de correção show, tá? Show noturno. Onde que eu quero colocar? Vou jogar em Marcos. O que que vai ser colocado? E aqui eu tenho todas as opções, mesmo que eu não tenha usado, tá? E dou um OK. Ele vai ficar ali gravado no meu Camera Raw. Qualquer outra foto que eu traga, eu posso colocar ali. Eu também posso criar snapshots. Se eu venho aqui, eu crio um snapshot dele, eu vou chamar final. Pronto. Aí eu vou voltar lá no meu início e eu vou mudar para tungstênio. Poxa, se o cliente quiser dessa forma, eu venho aqui e escrevo tug. Não lembro se é assim que escreve, mas vamos lá. Tungstênio. Então eu consigo rapidamente trocar de um formato para outro antes de fazer a aplicação, tá? Terminou? Open Image. Ele vai carregar para mim no Photoshop agora. E eu poderia continuar fazendo todo o tratamento que eu quisesse dentro dele. Então isso já é uma das coisas bacanas do Adobe Camera Raw. Então é uma imagem de boa qualidade que ele já entendeu e trouxe aqui para mim. Tá lá. Se eu vier aqui no Image, ó, eu já começo a olhar por aqui que eu já vejo que é 16 bits. Se eu vier aqui em Image Size, 300 dpi, uma imagem bem grande. Já consigo ver aqui o modo dela é um RGB, certo? Com 16 bits de cores por canal, tá? Então ele já me traz aqui uma, ó, e aqui está o meu XMP. Eu só vou abrir ele rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Não precisam se preocupar com isso. Pelo bloco de notas, ó, o que ele fez um XML com essas informações de tudo aquilo que está de informação. Então o que acontece? Se eu deletar isso aqui, ó, que a imagem original aqui está preta, ó, sem mexer. O que está me trazendo todas essas mudanças está nesse arquivo aqui. Por que eu estou mostrando isso? Para que vocês não deletem, tá? Para que não deletem. E agora, se eu quisesse corrigir aquelas celulares ali, sem problema, você podia pegar aqui, ó, o Helium Spotting Brush. Ele está como Content Aware, tá? E fazendo a correção, né, cara? Porque assim, o pessoal vai para show e voltam nisso, isso é chato, sei que não tem nada a ver com a aula. Mas, cara, galera, curte o show, meu. Depois, normalmente, um show bacana vai estar no YouTube com boa filmagem. O teu celular vai estar com uma escura e vai estar um lixo a gravação. Então, na boa, não se prendam muito a isso, não. Tá? Legal. Esse é um formato bacana. Vocês viram que é tranquilo de eu estar trabalhando. Tá? Vou pegar uma outra imagem aqui. Que também está lá na pasta. E olha essa imagem. Preta. Aí você fala, cara, não trouxe nada.
É mesmo? Vamos pegar a exposição dela e vamos tirar toda a exposição. Vamos aumentar um pouco a temperatura. Vamos pegar os whites aqui dela e deixar um pouquinho mais claro. Um pouco menos de black. Vamos lá para... Cadê as... Vamos tirar um pouco do ruído. E agora o que eu tenho na minha imagem? Eu tenho uma prova de que realmente aquela pessoa assinou um documento. É claro que eu não consigo ainda visualizar o que está escrito naquele documento. Porém, num processo judicial que a pessoa se negou, por exemplo, a assinar algo, estaria aí a prova de que realmente ela assinou. Tá? Eu conseguiria ver essa informação tranquilamente. Tá? Então são coisas assim que o rol me permite. Tá? Me deu essa possibilidade. Outra situação, tenho aqui as luzes de Natal. Pô, bacana, gostei da casa, porém a gente viu que teve um problema de curvatura na lente aqui. Se eu vier aqui no meus Lens Correction, eu posso pedir aqui, ó, eu vou habilitar e olha só de eu habilitar, ele já me corrigiu a imagem. Opa, como assim? Ó, tinha um defeito, que às vezes é um defeito proposital, não quer dizer que ficou feio, mas agora eu acabei de fazer a correção. E aí, logicamente, você pode, poxa, tá meio forte, eu posso brincar, chamar aqui um pouco, deixa eu tirar um pouco desse vermelho dele que tá muito forte, tirar um pouco de saturação, né? Ó. E dar um Open Image e tá feita a minha correção. Vamos lá. Essa é uma imagem que ela tem uma informação mais legal ainda, que acho que eu não vou conseguir mostrar. Essa imagem aqui, ela possui latitude e longitude, tá? Foi uma Pentax, tá? E ele me tem informações de latitude e longitude que aqui ele não vai conseguir mostrar. Mas o que é legal da latitude e longitude? Eu consigo saber até onde essa foto foi tirada, tá? E aí eu vou começar batendo branco, ó. Vou pegar isso aqui e vou clicar na parte mais clara da imagem, que deve ser essa aqui, ó. Pronto. Eu não gostei da forma como ele corrigiu. Achei que ela ficou muito forte para o verde. Tá? Então eu vou trazer um pouco mais aqui. Eu vou tirar um pouco da temperatura da foto. Aqui ainda, como eu falei para vocês, eu posso mexer com as curvas de matiz, saturação e brilho. Aqui eu posso fazer um corte, né, na minha imagem. Então eu vou pegar ela aqui, que nem nós fazemos lá no Photoshop. Então eu achei mais interessante aqui. Já tem um corte na imagem. Aqui eu poderia fazer um giro nela, aqui daí eu tenho, ó, a possibilidade de marcar uma área e aí ele copia de uma área na outra, ó, tá? Parecido com o Harling Brush. Então isso aqui, por exemplo, se você quer trabalhar com deleta, ele já tira, tá? E aí eu tenho aqui um brush de pintura mesmo. Então, por exemplo, eu vou querer mexer nessa parte aqui só do leão, tá vendo, ó? Então eu vou pintar ele aqui, ó. Então agora eu estou definindo que é só nessa parte que eu quero trabalhar. E olha o que ele fez. Aí eu vou pegar a temperatura, vou tirar bastante, vou deixar ele mais amarelo, menos tint, bem tint, ainda vou deixar ele bem forte, com menos exposição, logicamente, com bastante contraste. Vamos lá agora. Tá vendo que ele isolou o restante, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando num brush. Tá? Então ele entendeu. Eu posso ligar aqui o Mask só para ver onde está a máscara, ó. Então ele me dá a possibilidade. Tá vendo que ele tirou aquelas outras partes, porque é como se fosse um pincel daquilo. Então eu posso dar uma reduzida, tirar ruído caso tenha, moiré, e aí eu vou, ó, trabalhando. Então agora ele me mostrou onde está o pincel, e aqui eu posso dar um feather, que já está bastante. Então nessa forma, ó, ele entendeu que era onde precisava ser trabalhado, tá? Ele entendeu que era, mas depois que eu quiser sair dessa ferramenta, gente, depois que você quer sair, tranquilo, aqui deu, tá? Ó, ele já entendeu para mim, basta que eu clique em qualquer outra aqui e ele fez a aplicação só naquela parte. Fiz isso, Open Image. Ele vai demorar para carregar um pouquinho.
Imagem RAW é uma imagem pesada, tá? Esse é um problema. Infelizmente é um problema. Mas a gente espera um pouquinho mais aqui até ele terminar de carregar. Tem alguns sites na internet que possuem imagem RAW, tá? Não são muitos, mas tem, tá? Mas tem bastante que pode estar fazendo, trabalhando para vocês isso. Só está terminando ali. Tá. Beleza, está aplicado ali. Nós podemos também trabalhar as imagens dentro do RAW. Além disso, eu tenho mais essas duas ferramentas que eu acho que vale trabalhar, que é o filtro graduado. Então, por exemplo, eu quero mexer só nessa parte aqui da imagem. Então, eu vou fazer uma área aqui, ó. Então, ele está me trazendo. Como que ele funciona? Eu vou querer bem nessa parte aqui. Da parte vermelha vai ser onde vai dar o stop. Então, eu quero que ele pare aqui para mim. E ele funciona assim. O filtro vai ser aplicado daqui até o ponto verde. E daqui ele vai fazer um enevamento. Ó. Tá vendo que é o que ele está fazendo aqui? Para a gente entender bem isso, eu vou pôr bem a temperatura dele aqui. Cadê os brancos? Ó? E vou pôr, ó, tirei bem os brancos. Então, tá vendo? Ó, ele vem bem forte. Aqui ele faz o enevamento e daqui para cá ele não tem mais. Então, isso, por exemplo, me permite que eu queira mexer mais ali naquela vegetação. Então, eu poderia trazer aqui assim. Tá? Então eu tenho que dar uma rotacionada aqui do jeito que eu quero. Isso pode trazer aqui mais ou menos. E esse aqui não pode passar muito da vegetação. Cuidado para não criar mais de um ponto. Se criar, é só pressionar Delete. Aqui eu já estou vendo que eu tenho mais de um. Delete. E aqui o ponto que eu quero. Pronto. Então esse carinha aqui eu quero mais ou menos aqui. Só que eu quero aqui. Eu vou zerar essa temperatura, que não é o que eu estou mexendo. E eu vou dar um tint aqui para ele, ó. Certo? Melhor, eu quero aquecer, ó, tirar aqui, ó, dar mais amarelo para ela, mais avermelhado. Agora dá para mexer nos brancos, eu tinha jogado muito para lá. Tá? Claro que o menino também vai ser pego, né? Não tem como ser diferente. A não ser que eu faça isso e depois eu faça uma máscara dentro dele para tirar o que eu não quero dele, ó. Tá? Então vou puxar bem até aqui em cima para dar esse desfoque mesmo. Ó. Eu posso puxar o brush aqui, ó, e ainda pintar em cima do menino. Deixa eu marcar a máscara aqui, tá? Ó. E ele eu trazer as cores, tá? E aí, questão de ir brincando, tá, gente? Você tem uma... Aqui eu tenho, ó, size, feather e flow do meu brush. Vou tirar essa máscara aqui para não me atrapalhar. E aí? Tá lá. Vamos dar um Q para ver como que ficou? Ó, essa era a imagem anterior. Essa é a imagem como eu deixei agora. Vou dar um cancel aqui só para não carregar mais. E aí vem a pergunta. Eu consigo... Se trabalhar numa foto que não seja RAW? Sim, eu vou abrir aqui essa foto. Ela está já lá na pasta. Essa é uma imagem JPG, não é uma imagem RAW. Mas eu tenho aqui, ó, Filter, Camera Raw Filter. Então eu também posso aplicar os mesmos recursos, inclusive aqueles presets que eu tenho, ó. User Presets. Ah, aqui ele não gravou, ele gravou lá só mesmo, ó. Que eu posso, ó, o Sepia, Teal and Orange. Poxa, mas como que eu faço isso? Dá para remover esse aqui, ó. Vou deletar esse preset e vou fazer ele novamente. Tá? Então tá aqui a minha imagem, vou dar normal. Vamos voltar aqui para o primeiro. E o processo aqui é muito tranquilo, tá? Eu vou entrar aqui
nas categorias, tá, como a shot, beleza. Color, não bate branco nem nada. E eu vou deixar ela como um teal and orange. Aqui é uma receita de bolo mesmo pra gente finalizar a aula. Eu vou entrar aqui primeiro na parte de vibrante. Cadê? Aqui embaixo. Tá? E vou colocar esse vibrance em 100. Então, melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um Ctrl J aqui primeiro. Aí sim. Filter. Camera Raw Filter. Aí sim. Então vamos lá. Vibrance em 100. Tá? Não. Vibrância em 20. As sombras são em 100. Tá lá. Então ele já pegou e fez uma pequena mudança aqui para mim. Aí eu vou nos controles de HSL. Vou em Hue primeiro. E o azul vai ser um valor negativo. Menos 50. Então já começou a mudar bem aqui as cores. Ó. Olha só. Vou deixar os dois assim para a gente ter uma comparação do que está sendo feito. Aí depois eu vou nos verdes. E aí sim. Menos 100. E nos amarelos, menos 100. Então olha a minha grama aqui, o céu bem azul, a grama mais puxando justamente para o laranja. Vamos para a aba luminância. E os laranjas eu vou acrescentar aqui uns 50 mais ou menos. Ele vai influenciar principalmente aqui nesse matinho. Agora eu vou entrar aqui nas curvas. E eu vou criar uma curva mais ou menos assim. Eu vou pegar os pontos, eu vou trazer esse aqui para cá. Vou criar um ponto e colocar mais ou menos aqui assim. Então, porque eu estou conseguindo olhar o meu histograma para poder fazer isso. Vou puxar esse aqui mais ou menos. E um ponto aqui, ó. Aí, mais ou menos assim, tá, gente? Ó. Então eu consigo agora trabalhar aqui os pontos claros e escuros e os intermediários de cada quadrante meu como eu quero, tá? Vou dar um OK. E ele vai aplicar para mim. Tá lá. Ó. Tá, mas eu não salvei. Beleza, eu posso entrar lá em Filter. Camera Raw Filter. Se eu não me engano, ele perde. Deixa eu tirar essa dúvida. Ó, ele perde as informações que eu coloquei, tá? Ele não manteve um histórico aqui, ok? Uma coisa importante, às vezes dá erro no Photoshop quando você vai entrar no Camera Raw devido à placa de vídeo. Então você tem que entrar aqui em Edit, Preference, se der erro, aqui ó, Camera Raw aqui embaixo. E aqui onde diz Performance, coloca como off, desliga o processador gráfico. Tá vendo? Ó, eu tenho uma NVIDIA GeForce 710, ela não é nova, já é uma placa mais antiga, foi de quando eu comprei o computador há 4 anos atrás. E o que que acontece? O Photoshop dá um conflito no Camera Raw e não consegue trabalhar. Então eu prefiro desligar ela, fica mais lento, ele joga tudo para o processador, mas pelo menos eu não corro o risco de travar o que eu estou fazendo, tá? Outra coisa, vou dar mais um Ctrl J aqui e vou desabilitar essa opção. Eu tenho também alguns presets que eu disponibilizei para o curso, que são esses daqui, ó, que são prontos já para poder usar. E como que eu aplico eles aqui no Camera Raw? Isso vale tanto para as imagens RAW quanto aqui. Eu venho em Filter, Camera Raw Filters, ele vai me avisar que vai mexer, tal. Ué, por que que ele não trouxe ali? Acho que o Camera Raw Filter, vamos ver o que ele deu ali de erro. Aí. E nos meus presets, eu posso vir aqui, ó, Load, Settings. Ele vai me perguntar qual que eu quero. Eu vou lá para a pasta onde está salvo o curso,
tá? Vocês vão ter isso para download. Tá em manuais e outros? Não. É Photoshop Sem Mistérios. Deixa eu ver onde que tá aqui. Acho que eu não joguei para cá. Eu joguei só lá no repositório. Então deixa eu pegar por aqui mesmo. Aqui. Tá lá, ó. E eu tenho vários aqui. Então, por exemplo, sei lá, eu vou pegar esse aqui, ó, Major. E aí ele já aplicou para mim. Pô, mas o que ele fez afinal de contas? O que ele fez para trazer isso? Aí eu começo a olhar se ele trouxe alguma variação aqui para mim. Não, ele simplesmente aplica esse efeito. Nada que me impeça de salvar ele aqui. Se eu der um OK, está aplicado, tá? Então, usar o Camera Raw é uma coisa muito... Primeiro, se for uma imagem RAW é obrigatório. Pelo menos nem que seja para abrir a imagem. Mas assim, tem muita correção que pode ser feito dentro dele. E assim, se você dominar e aprender a ligar e trabalhar bem, quando você for para o Lightroom, pense que você tem 50% ou mais de aprendizado já para dentro dele, já que ele é uma cópia muito fidedigna do Adobe Camera Raw. Eu sempre brinco que o Lightroom foi uma junção do Adobe Bridge com o Adobe Camera Raw com recursos mais avançados. Legal, gente? Por esta aula é isso e até a próxima.